farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 253ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é o que conduz a tua vida. A vida de todas as pessoas é conduzida por algo. A maioria dos dicionários define a palavra conduzir como guiar, controlar, dirigir, direcionar. Ao conduzires um automóvel, estás nesse momento a guiá-lo, a controlá-lo, a direcioná-lo. O que é que está a conduzir a tua vida? Neste exato momento, tu podes estar a ser conduzido por um problema, por alguma pressão ou por um prazo limitado. Talvez estejas a ser conduzido por uma lembrança dolorosa, por um medo que te persegue ou por uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, de coisas, de emoções que podem conduzir a tua vida. Eis aqui 5 das coisas mais comuns. A primeira, muitos são conduzidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira a fugir do remorso e ocultar a sua vergonha. As pessoas conduzidas pela culpa são manipuladas pelas suas lembranças. Estas permitem que o teu passado controle o teu futuro. Frequentemente culpam-se a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, a sua culpa fê-lo sair da presença de Deus e Deus disse: fugitivo e errante serás na terra. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, que andam por aí a deambular pela vida sem qualquer propósito. Nós somos produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros do mesmo. O propósito de Deus não é restringido pelo teu passado. Deus transformou um assassino chamado Moisés num líder e um cobarde chamado Gideão num corajoso herói. Ele também é capaz de fazer coisas maravilhosas contigo. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz no Salmo 32:1: felicíssimo aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Segunda, muitos são conduzidos pelo rancor e pela raiva. Apegam-se a mágoas sem nunca superá-las. Em vez de aliviarem a sua dor por meio do perdão, revivem-na de contínuo na sua mente. Algumas pessoas conduzidas pelo rancor fecham-se e interiorizam a raiva enquanto outras explodem, despejando-a nos outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem benefício algum a quem quer que seja. O rancor magoa sempre mais quem o guarda do que quem o causa. Enquanto aquele que te ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com a vida, tu continuas angustiado na tua dor, perpetuando o passado. Escuta bem, os que te feriram no passado não poderão continuar a magoar-te, a menos que tu te agarres à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nunca te esqueças. Nada mudará o passado. Tu apenas te magoas a ti mesmo com a tua amargura. Para o teu próprio bem, aprende com o passado e afasta-te dele. A Bíblia diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é a falta de juízo que conduz à morte. Terceira, muitos são conduzidos pelo medo. Os seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo da predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, as pessoas conduzidas pelo medo perdem com frequência grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que te impedirá de te tornares no que Deus pretende que tu sejas. Tens de reagir contra isso com as armas que te são facultadas pela Bíblia, a fé e o amor. A Bíblia diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quarta, muitos são conduzidos pelo materialismo. O seu desejo de adquirir torna-se o único objetivo na vida. O impulso de querer sempre mais baseia-se no conceito erróneo de que ter mais te tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Porém, esses 3 pensamentos são falsos. Possessões somente trazem felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam com o tempo, acabamos por nos fartar delas e passamos a desejar outras coisas, coisas mais novas, coisas maiores e coisas melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais possuires, mais importante serás. A autoestima e património não são a mesma coisa. O teu valor não é determinado pelas tuas possessões. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos. E eu que vim da África sei que isso é verdade, porque vi muita gente de um dia para o outro ficar sem nada.
E isto em virtude de haver uma enorme quantidade de fatores que são incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser encontrada naquilo que nunca poderão tomar de ti. E sabes o que é? O teu relacionamento com Deus. E é isso que tu tens que apostar e que tu provavelmente não tens. Quinta, muitos são conduzidos pela necessidade de aprovação. Permitem que as expectativas dos pais, dos cônjuges, dos filhos, dos professores, dos amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Há ainda quem seja conduzido pela pressão social, preocupando-se sempre com o que os outros vão pensar. Perdão. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos no meio da multidão. Não conheço todas as chaves do sucesso, é verdade. Mas uma chave para o fracasso é tentares agradar a todos. Seres controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixares de lado os propósitos de Deus para a tua vida. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Existem outras influências capazes de conduzir a tua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, stress desnecessário e uma vida não realizada. Por isso, nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a tua vida e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Não é o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivação. Sem um propósito, a vida é trivial, é mesquinha e é inútil. Conheceres o propósito da tua vida faz que ela tenha sentido. Quando a vida faz sentido, tu és capaz de aguentar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Sem Deus, a vida não tem propósito algum. E sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância e não há esperança. Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tu podes ter a sensação de estar a enfrentar uma situação impossível, mas a Bíblia diz que pelo seu grandioso poder a operar em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou até mesmo imaginar. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ele define o que fazes e o que não fazes. O propósito torna-se no padrão pelo qual avalias quais são as ações que são essenciais e quais as que não são. Podes simplesmente perguntar: esta atividade ajuda-me a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem o alicerce sobre o qual fundamentar as decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece o seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa stress e causa fadiga, gerando conflitos. É impossível fazeres tudo o que as pessoas querem que tu faças. O teu tempo só é suficiente para fazeres a vontade de Deus. Se não consegues realizá-la por completo, isso significa que estás a tentar fazer mais do que aquilo que Deus pretendia que tu fizesses, ou que possivelmente estás a perder tempo com algo que não deverias. A vida conduzida por propósitos caracteriza-se por um estilo mais simples, por uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz, por outras palavras, que a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena, cheia. A Bíblia diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conheceres o teu propósito direciona a vida. Isso faz com que os teus esforços e energias se concentrem naquilo que é importante. Tu tornas-te eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-te com assuntos de menor importância. Fazemos da nossa vida um qualquer jogo de passatempo. Alguém disse que as pessoas vivem em desespero silencioso. Mas hoje uma melhor descrição seria: vivem em distração, sem objetivos. Muita gente parece um giroscópio, girando em ritmo frenético sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, continuarás a alterar rumos, empregos, relacionamentos, até igrejas e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança acabe com a confusão ou preencha o vazio no teu coração. Pensas que desta vez talvez seja diferente, mas isso não resolve o verdadeiro problema, a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A capacidade de estar focado pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia muito reduzidos, mas é possível concentrá-la em foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser direcionados e atear um incêndio no mato ou incendiar um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como por exemplo num raio laser, ela chega a cortar o aço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, concentrada,
vivida com propósito. Os homens e as mulheres de maior influência da história foram os que mais se concentraram numa direção. Um dos líderes mais resolutos da Bíblia foi o apóstolo Paulo, que disse: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Tens feito isso? Se queres que a tua vida tenha impacto, foca-te, deixa de ser inconstante, deixa de tentar fazer tudo, faz menos, corta até mesmo as boas atividades e faz somente o que for mais importante. Jamais confundas atividade com produtividade. Tu podes estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Para nada. O propósito produz sempre entusiasmo. Nada traz mais vigor do que um propósito claro. No entanto, a paixão esvai-se quando falta propósito. Até mesmo o levantar-te da cama se torna num fardo. É normalmente o trabalho sem sentido, não o excesso de trabalho que nos esgota e que nos tira as forças e que nos rouba o prazer. Conheceres o teu propósito, prepara-te para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado para ser deixado na Terra. Querem ser lembradas quando partirem, mas o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a tua vida, ou dirão, mas o que Deus diz ou dirá dela. O que não percebem é que todas as realizações acabam por ser superadas. Os recordes acabam por ser quebrados ou batidos. As reputações desvanecem-se e as homenagens esquecem-se. Certa vez, li a respeito de um estudante universitário que tinha como meta ser campeão de ténis da faculdade. E conseguiu. Quando conseguiu, ele sentiu-se orgulhoso quando o seu troféu foi posto num local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Tinha sido encontrado num caixote de lixo quando a escola foi reformada. Sabe que no devido tempo todos os teus troféus serão lançados no lixo por alguém. Viveres para criar um legado na Terra é um objetivo tacanho. Uma utilização mais sábia do tempo é construires um legado eterno. Tu não foste colocado na Terra para seres lembrado. Foste posto aqui para te preparares para a eternidade. Chegará o dia em que estarás diante de Deus e Ele fará uma auditoria à tua vida, um exame final. A Bíblia diz que cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos neste exame. Por isso, Ele deu-nos antecipadamente a pergunta-chave: o que fizeste do meu Filho, Jesus Cristo? Pergunto-te eu a ti agora. Deus não irá perguntar sobre os teus antecedentes religiosos, nem sobre a tua visão doutrinária. O único ponto importante será: creste em Cristo como teu único Salvador? A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que Deus te abençoe. É o farol